Fala pessoal, beleza? O vídeo dessa semana aqui a gente vai estar mostrando o balanço da nossa carteira. Essa semana eu vou fazer os meus aportes e aí eu vou mostrar aqui no passo a passo como é que eu estou fazendo, como é que eu fiz o balanceamento. Só que antes de qualquer coisa, tá? Leia aí os disclaimers. Vocês podem ver aqui na tela que eu fiz um aporte de R$150, R$3,80 já tinha como resíduo de dividendos no mês passado. E eu vou verificar como que eu vou aportar esses R$150. Eu vou na minha tabelinha de fundos imobiliários, então eu tenho aqui minha tabela, né, de controle. Atualmente a gente está com esse valor. Isso aqui é uma tabela que eu comecei em junho do ano passado. E vou ter aqui, ó, de fundos imobiliários, né? E vocês podem ver que eu estou com, né, 4 fundos aqui que estão negativos, 5 fundos, né? Sendo que esse primeiro aqui eu estou esperando ele voltar para o valor de cota dele, que ele vai voltar a pagar dividendos, porque ele tinha uma cláusula que eu não li. Então eu aconselho a vocês a lerem, né, sempre todas as informações, sempre o máximo de informação possível sobre qualquer investimento que vocês venham a fazer. E esse hoje em 11, ele tem uma cláusula que ele só paga dividendos quando a cota tiver, né, acima de 9,50, se eu não me engano. Tá? Então, como em dezembro teve aquela queda abismal dos fundos imobiliários, então ele teve uma queda, ele foi para 6 e alguma coisa. E ainda comprei dele, né, para baixar o preço médio. Então meu preço médio agora é 8,68, só que não estou recebendo dividendo. Então eu vou esperar ele voltar, né, com maior paciência, e vou vender minhas cotas dele e vou para o outro fundo imobiliário. E então eu resolvi fazer o aporte nesses 4 aqui que estão com o meu preço médio acima do valor atual dele. Então MXRF11 está 9,49 meu preço médio, o valor atual é 9,37. BBIG, meu preço médio é 7,61, o valor atual é 7,13. BOD B11 7,78 e o valor atual é 7,73. SNEL 11, meu preço médio é 8,86 e o valor atual é 8,54. Então eu farei aporte nesses 4, dividindo aqueles R$150, de maneira que eu consiga bater aqui R$400 aqui no meu patrimônio de cada um. Então estou aqui entrando na minha carteira, né? E já indo aqui para o MXRF11 e vou fazer a compra aqui das cotas, que será um total de 4 cotas, né, que eu, naquela minha tabela lá, eu calculei. Colocando minha senha e pronto. Fiz a aquisição de 4 cotas de MXRF11. Agora eu estou no BBIG 11, né? Vou adquirir 3 cotas do BBIG 11. E também, né, vou digitar minha senha e pronto, também já adquiri as cotas. Agora estou no BOD B11. Vou também adquirir aqui 6 cotas. E, né, eu coloco aqui minha senha e pronto, também adquirindo aqui. E o último que eu vou agora é o SNEL 11, que também vou obter aqui 5 cotas dele. E aí eu vou ter aqui toda a compra feita de fundo imobiliário esse início do mês. O próximo agora é só mês que vem. Essas cotas aqui, esses 4, minha tabela auxiliar, eu coloco aqui quanto que eu quero investir de cota. Ele vai dar meu preço médio futuro. Então, por exemplo, isso aqui é 9,49, ele vai passar a ser 9,48 e eu vou investir R$ 37,48. E ele está menos 1,26%, ele vai passar a ficar menos 1,14%. O próximo, que é o BBIG, eu comprei 3 cotas. Meu preço médio futuro vai ficar 7,58 e ele era 7,61.
ele estava negativo em menos 6,31%, agora está menos 5,97%. O BOD B11, 7,73 meu preço futuro. O meu preço médio atual 7,78, abaixou 5 centavos. Da mesma forma, aqui estava 5,78 negativo, agora está 5,13. E por fim o SNEL. O SNEL, vou dar uma destacada aqui, pronto, tá melhorou assim, né? Comprei 5 cotas, meu preço médio foi para 8,82, era 8,86, baixou 4 centavos. E de 13,16 negativo passou para 13,22, assim eu fiz meus aportes. Eu vou atualizar aqui depois, né, minhas quantidades que eu tenho que atualizar, tá? E aí simples, é só colocar aqui o valor, então aqui é 40, comprei 5, aqui vai para 45 e atualizo aqui na mão o preço médio. Farei isso depois, tá? E a gente tem aqui nossa tabela também de ETFs, tá? Que a gente vai investir aí para a semana que vem, tá? Semana que vem eu vou aportar R$100 aqui para poder atualizar minha tabela de ETF, tá? E nisso eu vou fazer um estudo desses ETFs aqui, qual que está o melhor momento de comprar. Tem outros, tá? Aqui são alguns, tá? Mas é isso aqui, a gente vai ver na próxima semana com calma, tá bom? E hoje a gente vai falar de um ETF e um fundo imobiliário e vamos fazer a análise deles. Para finalizar esse vídeo, a gente vai falar aqui de dois ativos, né? Um é o fundo imobiliário, o BBIG 11, é o Banco do Brasil, o ATMI 11. Atualmente a cotação dele está a 7,09 centavos. Ele distribuiu um dividendo yield de 14,17% nos últimos 12 meses. O BBIG, tá? Ele é um fundo imobiliário de shopping. O PVP dele está 0,75, ou seja, o preço dele atual sobre o valor patrimonial está com 25% de desconto. Tá? PVP é um indicador interessante, né? Que pode ocorrer duas situações. Ou o preço ir em direção ao valor patrimonial, ou o valor patrimonial ir em direção ao preço. E aí, de ambos os casos, o PVP vai ser 1, se acontecer. Ele tem uma liquidez diária de 860 mil reais por dia, que ele é negociado na Bolsa de Valores, e está com, né, uma desvalorização de 18% nos últimos 12 meses, o que indica esse PVP. Então a gente tem um gráfico dele aqui, tá? Eu tenho esse fundo na minha carteira desde o início. Eu comecei a comprar ele a R$10 e conforme foi caindo, todo mês eu aportava. Tá? Aqui, ó, foi aquele período lá de dezembro que caiu muito. Eu fui e comprei mais aqui, justamente para baixar meu preço médio, né? Hoje meu preço médio do BBIG ele está bem baixo, né? Meu preço médio do BBIG hoje é 7,61. Então ainda dá para baixar mais um pouco esse preço médio, né? Ele está 7,09. Mas a gente tem aqui, eu tenho que atualizar inclusive essa planilha. Essa minha planilha que não está atualizada, se eu não me engano, agora eu comprei mais um pouquinho de cota dele, né? Até nesse vídeo que eu mostrei no início. Então eu não atualizei ele ainda. Então aqui mostra a rentabilidade, né, do BBIG, é um fundo do ano passado, então é um fundo novo. Só que ele tem um Banco do Brasil por trás e a Iguatemi também, né? Então o público-alvo é para todo mundo. Ele é um fundo de base 10, né? Shoppings e varejo, então é um fundo de tijolo. Uma taxa de administração aqui de 0,8%, tá? Atualmente tem quase 31 mil cotistas. E aqui o valor de patrimonial dele é 9,45. O que significa isso? Que o patrimônio dele total, que está aqui, ó, valor do patrimônio, dividido, né, pelo total de cotas, você vai ter 9,45, sendo que ele está sendo negociado a 7,09 centavos. Então, se ele pegar essa valorização, você ainda ganha essa valorização em termos de patrimônio na sua carteira, mais os dividendos que ele paga. Aqui são, né, os indicadores fundamentalistas,
para quem gosta de, né, olhar tudo isso, os últimos 5 anos, mas ele é um fundo novo, então ele começou em 2024. Hoje, por exemplo, quem investiu R$1.000 no BBIG estaria no prejuízo, né? Se você fosse sair, você teria apenas R$811. Tá? Por quê? Porque o fundo imobiliário é um fundo, é um ativo que você tem que investir pelo menos a médio prazo para você ir recebendo dividendos, reinvestindo, tá? Baixando o seu preço médio. E aí seria quem começou a investir no passado, no BBIG, teria mais dinheiro hoje no CDI, né? Obviamente, tá? O IVVB11 também estaria, né? Sendo que esses aqui você ainda teria que pagar imposto de renda aqui na saída, né? Em cima do lucro obtido. Aqui é uma comparação dele com outros fundos imobiliários de tijolos, tá? Todos eles aqui são fundos de tijolo. Esse site aqui também não assino, mas é interessante, tá? Você tem a versão gratuita dele, que ele traz muita coisa para você. Então aqui, ó, ele bota aqui vários fundos de tijolos aqui. Você pode comparar com o Banco do Brasil Iguatemi 11. Tá? Aqui, novamente, tudo que ele já bota ali em cima, né? Dividendo yield dos últimos 12 meses. Aqui ele está mostrando aqui, né, quanto que ele pagou percentualmente em cima da cota, né, do fechamento da cota no mês. Então ele começou pagando 0,86%, deu uma subida aqui para 1,26%, 1,19%, e atualmente está em 1,08%, né? E aqui é o valor do dividendo. Então, mesmo tendo variação, você vê que o dividendo praticamente não muda, né? 8 centavos, aqui, que mudou para 9, pagou um pouquinho mais em dezembro, 10 centavos, voltou para 9, agora está em 8 de novo, que é quanto que ele está pagando, tá? Então, qual é a diferença do valor real do dividendo para o percentual? É que todo mês, né, quando fecha o mês, o valor do BBIG11, né, ele é usado como base para você calcular. Então você vai ter 8 centavos de R$7,09. Quantos por cento deu? E aí vai dando essa variação aqui, né? Mas basicamente ele tem pago 8 centavos. Então você consegue pegar isso aqui, tá? Tá aqui Iguatemi SA, 3 vezes BB, então portfólio com 3 Shopping Premium. Então eles são donos de parte do Rio Sul Iguatemi, que fica no Rio de Janeiro, Shopping Pátio Paulista, que fica em São Paulo, e Shopping Pátio Higienópolis. Tá, então aqui tem um relatório gerencial. Nesse relatório gerencial, né, você consegue obter todas as informações do BBIG11. Tá, então, inclusive, o que eles pretendem fazer, tá, aqui, ó. Aqui, né, highlights, né, os melhores momentos aqui que eles destacam, né, falando que manteve seu desempenho robusto, obviamente porque o valor da cota está bem abaixo do valor patrimonial, né? Então está 0,75, obviamente essa cota paga aqui, quando você fizer a conta, vai te dar um dividend yield alto, né? Mas se o valor da cota chegar lá 9 alguma coisa, esse dividendo yield vai diminuir, mesmo você pagando o mesmo valor por cota, né? Porque aí você vai fazer, né, um valor em cima. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui 0,083 dividido por 7,09, só um exemplo, tá? E multiplicar por 100, olha, ele deu 1,17%. Dividend yield, exatamente o valor que está aqui. Agora vamos supor que ele mantenha essa cota 0,83 dividido e que a cota chegue lá a 9,50, vou dar um exemplo, né? E multiplicar por 100, ó. O meu dividend yield já vai ser de 0,87%. Ou seja, manteve o mesmo valor da cota, né, do paga, né, o mesmo valor pago de dividendo, mas isso em termos percentual vai depender do valor do fechamento da cota do ativo, tá? Então isso aqui, assim, não é uma informação para a pessoa levar como verdade absoluta, tá? Bom, e aí ele fala aqui das negociações, né, a base dos cotistas, tudo que já está lá resumido lá no Investidor 10 que a gente viu, tá? O objetivo do fundo, ó, tem como objetivo a obtenção de renda por meio de exploração imobiliária de shopping center.
bem como o ganho de capital mediante a compra e venda de empreendimentos, conforme detalhado no regulamento do fundo. Isso aqui é interessante, tá? Porque quando ele fala compra e venda, né, o que vai acontecer? O valor da cota do BBIG, né, ele não vai crescer igual uma ação, igual, né, um ETF, né, de acumulação. Tá? Por quê? Porque se eles acharem interessante vender um empreendimento, o valor patrimonial ele vai diminuir. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem em algum momento aqui, vamos ver se eu acho aqui novamente, tá? Valor patrimonial do fundo. Tá? Valor patrimonial, tá aqui, atual. Então, se eles resolverem vender algum ativo, tá, e distribuir, por exemplo, como um dividendo ali, esse valor patrimonial vai diminuir automaticamente, né? O valor patrimonial por cota também vai diminuir, e isso pode afetar no preço do ativo, tá? Então, é interessante, tá, essa informação, quem for investir no BBIG, tá bom? E aí, aqui a rentabilidade, todas as contas, né? Inclusive aqui a taxa de administração, taxa de consultoria, taxa de controladoria, escrituração, outras despesas. Então aqui você vê tudinho, né? Como é que é o seu dinheiro que está no fundo imobiliário, como que ele é usado, né? Você compra uma cota, essa cota vai investir em imóveis, no caso do fundo de tijolo, e aí você vai ter um retorno, porém esse retorno, parte dele, vai ser para pagar a equipe de gestão, que isso tem que ser pago, né? Vai ter uma equipe de consultoria, vai ter que pagar impostos, né, escrituração, outras coisas a mais. Então aqui vem tudo descrevendo, tá? E aqui agora, novamente, né, vamos lá, só enrolação para mim, né, isso aqui já tem tudo lá. Eu não sei se aqui ele vai colocar fotos aqui dos ativos, né? Aqui, ó. Os ativos imobiliários detidos pelo BBIG, o Rio Sul. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, ele fica ali próximo da entrada da Urca, né? Então vem aqui explicando tudo, como que funciona ali a participação, né, do BBIG no Rio Sul, como é que está o Rio Sul ali, como é que é feita toda a distribuição de lojas, tá? Ó, tipos de loja, moda, artigo palalha, alimentação, calçados. Rio Sul é um shopping de alto padrão, tá? Então aqui vem toda a informação. Agora o shopping Gianópolis, inaugurado em 99. Aí vem novamente aqui, ó, ele mostrando toda como é que é o shopping também de alto padrão. E aqui é o shopping Pátio Paulista. Esses dois shoppings, eles foram adquiridos há menos tempos ou está em processo de finalização. Então não tem informação sobre o rendimento deles ainda, tá? Isso ainda vai ser colocado nos próximos documentos que eles liberarem. Agora a gente vai falar desse ETF aqui, ó, Casa 11. Tá? Esse aqui é um ETF novíssimo, foi lançado dia 30 de maio agora. Eu não vou comprar ele ainda, tá? Mas eu pretendo colocar ele na minha carteira, até porque eu tenho os ETFs da Buena Vista. Eu tenho o SPY 11 na minha carteira, eu tenho o QQQI 11, tenho o COIN 11, tá? O IWM 11. Agora, esse QQQI 11, COIN 11, SPY 11 pagam dividendos. O Casa 11 também paga dividendo. E você vê que tem mais aqui, ó, o Rico 11 e o FixX 11, tá? A gente ainda vai ver todos esses. Mas o Casa 11, né? Eu pretendo entrar, por quê? Porque ele é um ETF que ele trabalha com esse ETF aqui, que é lá negociado lá no, né, Dow Jones lá, tá? Então vamos abrir aqui. Ó, esse ETF aqui, YR, né, em dólar, obviamente que ele é negociado lá fora. Então você consegue ver aqui, tá?
a cotação dele padrão, último ano, os últimos 5 anos, tá vendo? Que ele é um ETF que ele fica meio que lateralizado. Porém, esse ETF aqui, ele, né, no caso do Casa 11, esse aqui ele paga dividendos, tá vendo? Mas o Casa 11, ele também vai pagar dividendos, e normalmente a Buena Vista, o que ela faz, ó? Tá vendo? Esse cara aqui, ó, se você tivesse investido R$1.000 nele há 5 anos, né, você teria 1.245 hoje. Não seria grande coisa, né? Você teria muito mais no IVVBI11, né? O IFIX aqui também estaria parecido, pequenas empresas também. O único que se destaca mesmo aqui é o IDIV e o IVVBI11, né? Mas os últimos 2 anos, por exemplo, né, a diferença não seria tão grande. Por quê? Ele, né, você vê que a cotação dele é meio, né, lateralizada aqui, né? O máximo dele aqui foi $116 e o mínimo dele foi aqui a $73. Tá? Só que o Buena Vista, o que ele faz? Né, ele investe nesse ETF lá de fora, né, que é o índice aqui de Dow Jones, né, Real Estate Corporate Index, né, e ele trabalha com opções de mercado para rentabilizar o ETF. Tá? Então, ele lança, né, opções de mercados coberta, né, de call ou put, né, para poder rentabilizar o ETF e pagar dividendos. Tá? Aqui vem aqui mais ou menos a divisão setorial desse ETF aqui, né? Então ele já coloca, ele tem 13% em torres de telecomunicações, 13% em saúde, 12% em varejo. Então aquele ETF lá é um ETF, né? É tipo fundo imobiliários aqui no Brasil, só que é um REIT, né? E é só a informação que tem aqui, até porque é um ETF novo, então você não tem ainda, tá vendo? Quanto que vai pagar de provento, a única coisa que a gente tem aqui é a taxa que você vai pagar, né? A rentabilidade não tem nem como saber taxas, né? Aqui vem, taxa global de 0,68%, tá? Emolumentos aqui da B3 e tal, e também não tem muita informação não, tá? Mas obviamente isso aqui é se você for, né, comprar e vender com lucro, então você paga imposto de renda em cima do valor, da diferença, né, de quanto você lucrou, né? Você comprou a 100 e vendeu a 115, você vai pagar 15% em cima de R$15, que foi a diferença entre o que você vendeu e o que você comprou. Tá? Aqui, ó, também não tem nada ainda, tá vendo? Então por isso que eu não vou investir nele agora, mas eu vou ficar acompanhando ele e monitorando, né, para eventual mobilização, né, futura. Então você vê que nem aqui no Investidor 10 tem muita informação desse ETF aqui de lá de fora, só tem mesmo com relação à sua cotação, seu histórico, há 10 anos. Ó. Novamente, tá vendo? Aqui, ó, $65 e o máximo aqui é de $115. Então ele é um ETF que fica bem lateralizado. Essa cotação ajustada é reinvestindo os dividendos recebidos. Então você vê que dá uma diferença também bem pequena. Ó, pá, que aí sim, né? Você tem um valor mínimo aqui de $51 ajustado e um valor máximo de 109 e atualmente está a 94. Tá? Então, pessoal, essas aí são as avaliações de hoje, né? Minha carteira comentada. Se esse vídeo fez algum sentido para você, se inscreva no canal, tá? Deixa o like aí, agora tem uma opção de hypar o vídeo, né? E deixa um comentário, né? O que você achou? Tem algum ativo que você gostaria que eu apresentasse aqui no nosso vídeo, no nosso canal?